separado, diferente do contexto em que aquilo é transmitido, ele tem um sentido completamente diferente, às vezes até ridículo. Às vezes os ensinos que a gente traz dentro de uma sessão com uma pessoa com um estado alterado de consciência, eu contar para você aqui, às vezes ele fica até ridículo. Né? Assim, a pessoa pode entender com isso, porque ela está entendendo mais com o racional do que com uma coisa, por exemplo. Nós tivemos no domingo agora, né, uma sessão dessa que a gente coloca um desses ensinos que não são para todos. Né? E se estava falando do Espírito Santo, por exemplo, de repente entra numa bomba branca e fica circulando e sai do salão durante o dia, que é uma coisa ao meio-dia. Né? Então, esse componente do mistério é que está presente nesses momentos em que são transmitidas essas coisas. Né? Então, você pegar aquilo, por exemplo, uma tese da Sandra Goulart e colocar um ensino, que é um ensino reservado, e as pessoas ficam conversando aquilo, para a gente é uma coisa estranha isso. É uma coisa assim que não dá muito ânimo para ter esse tipo de interação. Né? Então, assim, é no sentido da gente realmente ter um respeito, o respeito do pesquisador de querer transmitir aquilo que ele quer e o respeito do nosso objeto. Mas, na medida do possível, eu faço um trabalho de abertura para a direção que eu tenho que me reportar. Eu faço todo o trabalho de mando para os assessores, eu dei o trabalho antes para ver se, às vezes até converso com o pesquisador antes, e procuro, quando mando para as pessoas examinarem lá em cima, eu já dou uma explicada, porque as pessoas não têm o conhecimento científico, acadêmico dos assuntos. Né? Então, eles estão mais preocupados com a parte institucional, o nosso interesse institucional naquele tipo de pesquisa. Mas eu acho que desde que a gente começou em 2004, se a gente comparar com hoje, eu posso dizer que as pessoas já estão mais habituadas a entenderem o que é uma pesquisa. É um trabalho também da gente explicar um pouco para as pessoas lá em cima o que é aquilo. Né? E um trabalho também da gente explicar para vocês também o que é o nosso ambiente. Né? Então, é uma coisa, eu sei que às vezes não é muito fácil assim, o interesse que a pessoa tem de divulgar alguma coisa, o interesse que a gente tem é que aquela coisa seja preservada. Né? Mas eu acho que a gente pode encontrar um caminho do meio para a gente poder transitar isso, né? A gente poder dizer o que pode dizer, né? sem que isso traga algum tipo de prejuízo para algum dos lados. Mas, como eu falei, isso é uma coisa que a gente aprende a fazer fazendo. A comissão é relativamente nova, tem 3 a 4 anos, e eu acho que a gente já conseguiu algumas coisas, né? Ampliando o leque de pessoas com quem a gente pode contar para fazer essas avaliações. As pessoas estão aprendendo a fazer avaliação também, nem todos os assessores que a gente está usando são pessoas da academia. Às vezes tem um psicólogo que ele tem doutoramento, mas ele trabalha na clínica. Às vezes, para ele dar um parecer, não é tão fácil. Ele precisa pedir para ele fazer de novo o parecer. Né? Então, é um trabalho de educação dessas pessoas, um trabalho de educação também das pessoas que querem pesquisar o nosso ambiente. Né? Boa noite. Meu nome é José Olímpio. Vou fazer uma pergunta para o Roberto, que não viu. A respeito, quando você estava falando das formas de controle que as instituições usuárias de ayahuasca começaram a ter em função do embate com as autoridades, né? E particularmente em relação às anamneses, né? As entrevistas e preenchimento de formulários de anamneses. Você focou isso um pouco em... Eu vi só a sua falação, e eu acho que da metade para o fim já, você focou isso do ponto de vista do controle externo, algum tipo de cerceamento ou de possibilidade de exclusão, né, de pessoas que, ao filtradas com anamnese, não teriam acesso ao uso da ayahuasca e que no passado teriam, porque não existia esse tipo de controle. Eu gostaria que você pudesse abordar de uma outra forma também essa questão disso como um potencial ou um possível instrumento de orientar um melhor acolhimento, ou poder ser um instrumento de acolhimento do que chega, do visitante, de forma mais criteriosa, poder conhecer a sua história e poder contribuir na integração da experiência. Então, sob uma perspectiva aí psicológica e não do ponto de vista só formal ou autoritário. Bom, para mim, eu gostei da pergunta porque eu acho que eu recebi igual a que eu fiz para ele, que é como que é isso de pesquisar e beber ayahuasca, né? E qual que é essa inserção dupla. Talvez o caso do Luiz Fernando é diferente do meu, mas tem um espelho, e talvez por isso que eu pergunte também, porque realmente é um assunto central e eu nem sei muito por onde começar. Eu tentei discutir isso na introdução da minha tese. Quero dizer 2 coisas. Primeiro, que a gente
a gente que é ayahuasqueiro e que gosta dessa planta, que toma, que tem uma identidade ligada a isso, a gente tende a pensar, nossa, mas isso, beber isso, estudar isso é uma coisa muito incrível, como que você consegue fazer e como... Isso não é um problema exclusivo do campo de estudos da ayahuasca. Todas as pesquisas da antropologia lidam com esse tipo de problema. É preciso desfocalizar, né, a ênfase na história da ayahuasca. Alguém que vai estudar grupos indígenas tem uma relação profunda, quer dizer, antropólogo geralmente a gente brinca que você reconhece porque sempre tem uma pulseirinha de índio, ou um corte de cabelo, meio um colarzinho. Todo mundo que vai estudar índio tem profunda imersão nesse campo de estudos, coloca nome de filho com índio e come comida esquisita. Quer dizer, quem vai estudar candomblé, idem, quem vai estudar homossexualismo, idem, quem vai estudar movimento negro. Essa é o ofício do antropólogo, é viver essa corda bamba entre pesquisa e participação. Isso também dá a identidade do antropólogo, é o charme da antropologia, vamos dizer assim, que é a mais marginal, a mais freak, a mais poética, a mais viajante das ciências sociais. Então, a gente tem uma formação acadêmica que orienta a gente a fazer esse tipo de discernimento crítico. O que eu procurei fazer na minha introdução do mestrado, a gente não acredita que existe uma mera objetividade. O que existe é você objetivar a subjetividade, quer dizer, você tenta explicitar ao máximo as condições da sua pesquisa, da criação da sua pesquisa. Qual é o seu lugar de fala? Então, ao contrário do que a antropologia fazia nos seus primórdios, que você tenta o autor sumir no texto e falar numa terceira pessoa, com uma neutralidade, uma objetividade, você fala em primeira pessoa, você se coloca no texto e você, ao invés de se esconder na objetividade científica, você se explicita. Então, eu sou a Bia, que tenho essa relação com a ayahuasca, que toma ayahuasca há tanto tipo de anos, que frequentei tais e tais grupos, e eu estou construindo o meu conhecimento a partir deste lugar de fala, a partir do fato de ter me fardado no Santo Daime num certo momento. Isso está no texto. O leitor precisa saber disso quando ele está lendo a minha pesquisa, porque então eu ajudo ele a ver como que eu cheguei no meu argumento. E, inclusive, a amenizar uma eventual crítica que eu posso receber de dizer, você é uma pessoa que gosta de ayahuasca, toma ayahuasca e está escrevendo sobre a ayahuasca, favorecendo a ayahuasca, beneficiando a ayahuasca. Bom, mas aqui está explícito, eu estou dizendo qual é a minha relação. Isso é uma das coisas. E outra coisa que, só para assim, falar duas coisas básicas, é que as pessoas, aí eu também falo mais com o grupo, com as pessoas que são, né, do Daime, da UDV, que assim, a coisa mais comum que tem, por exemplo, eu ir numa sessão e acabar a sessão e começar as pessoas a perguntar por que eu não me filio, e por que eu estou indo beber vegetal há tantos anos e não me filio, e etc, etc. Que se eu me filiasse, eu entenderia muito melhor, e seria muito melhor para mim, e eu conseguiria ter toda uma visão diferente de dentro. Eu acho que todas as visões têm as suas limitações e as suas vantagens. Quem está dentro tem uma série de limitações, tem uma série de vantagens. É um pouco a opção que você quer fazer. Tem mais vantagem de um lado e mais desvantagens do outro, né? Uma economia, uma balança delicada. O que eu digo para as pessoas em geral que acham que, para mim, fazer antropologia, estudar ayahuasca é uma coisa que me dá conforto espiritual. Eu, desde criança, gostava de vir um japonês, um chinês, um esquisito lá, um diferente, e eu queria ir lá conversar, enturmar, trocar ideia. Essa ideia da diversidade cultural é uma coisa... Ter contato com diferentes culturas, com diferentes formas de conhecimento, é uma coisa que me preenche, que me dá um sentido de existência espiritual. Aí a gente poderia fazer toda uma reflexão de como a antropologia também é uma ciência de uma certa forma iniciática. Paralelamente ao que ocorre nesses grupos, a antropologia também é uma forma de conhecimento. Então, para mim, o interesse em pesquisar esses grupos, eu acho fascinante. É uma coisa que me dá prazer, que me dá conforto, que me dá alegria, que me dá bem-estar. E eu faço exatamente o que todo mundo acha um absurdo, que é ficar indo cada vez no lugar. Que a coisa mais chocante, geralmente, para esses grupos tem assim, até a gíria, né? Você beija a flor, só fica aqui, vai ali, não se filia em nenhum lugar. Uma espécie de promiscuidade, assim, né, espiritual, pegando doença venérea espiritual, vai, né, em tudo quanto é lugar, bebe em tudo quanto é lugar. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa, para mim, que essa busca tem sentido.
Você pergunta ao Oscar, que tem 3 perguntas, eu só tenho 2. Se você não esqueceu, ainda tem. Não quer responder antes? Bom, eu vou começar pela pergunta do Zé Olímpio, que eu tive muito prazer em rever, há muito tempo que eu não vi o Zé Olímpio. Enfim, a minha perspectiva em relação a esse processo que se implantou, enfim, talvez no meio dos anos 90, que foi a adoção de uma entrevista, né, para, enfim, avaliar se a pessoa tinha condições de usar. A minha perspectiva é ver do ponto de vista de como que os grupos, enfim, têm que se organizar para enfrentar as pressões do Estado. Né? Essa é a minha perspectiva. A outra pergunta, para mim ser bem... A outra pergunta, como é que é o seu nome? Desculpa. Alemão do Parapente. Alemão do Parapente. O Alemão do Parapente sobre... a minha provocação é muito mais em relação, muito menos em relação ao que seria essa religião, mas muito mais em relação às atitudes, né? Então, digamos, São Mateus escreveu uma parábola que pode ser lida de várias formas, pode ser lida, enfim, por um ponto de vista de que você deve separar os escolhidos dos não escolhidos, aqueles que são o joio, né? Mas você pode pensar também que você está selecionando o joio, né? O trigo vai para... Né? Tem muitas conotações nos textos que depende de como você lê. Então, em algum momento, se optou pelo trigo, né? Então, a discussão aqui é a atitude. Como eu coloquei o Ocidente diante de relatos sobre a ayahuasca, o que, digamos, os estados têm feito enfim, tendo iniciativas de controle, né? Pode ser que esse controle, em determinado momento, seja uma forma de conhecimento, né? Seja para conhecer dentro da linguagem do Estado, mas é o controle legal, é o controle das populações usuárias. Então, é isso que eu estou levantando, uma questão de atitude, né? Enfim, o que o texto inspira para você. Eu quero me referir ao sentido de uma religião onde tu comunga uma hóstia, e essa hóstia te expande a tua consciência. Nesse sentido que eu queria que tu... Isso eu não sei, não posso imaginar como seria, né? Mas eu imagino que poderia ser uma religião diferente, né? Minha vez, tinha umas 3 perguntas. A primeira era onde foram as minhas pesquisas, de que índice estou falando. Bom, basicamente trabalhei com 2 grupos, os Yaminawa e os Yawanawa. Muito parecido, mas não é a mesma coisa. Os Yaminawa estão em vários lugares, mas a localização concreta em que eu trabalhei é no Alto Rio Acre, né, na fronteira entre o Brasil e o Peru e quase com a Bolívia, perto da tríplice fronteira. E os Yawanawa estão no Alto Rio Gregório. Então, todos eles tomam ayahuasca, de uns modos ou outros, todos eles dão um nome diferente. Os Yaminawa chamam Shuri, os Yawanawa chamam Muni, e tem o seu nome também em praticamente todas as outras línguas indígenas do Acre e da Amazônia peruana, porque praticamente todos os grupos indígenas tomam ayahuasca. Nesse momento eu não lembro de nenhum grupo daquela região que não use ayahuasca de modo ou outro. É interessante saber que não tanto tempo atrás, ainda tenho memória disso, a ayahuasca se tomava de um modo muito diferente, não como principal veículo do xamanismo, sino como mais um elemento entre muitos outros, né? Inclusive entre outros que agora, que há muito tempo têm sido abandonados já, como por exemplo a seiva de Samaúma. Por isso que eu estava falando antes, que afinal a ayahuasca pode ser tão novidade em muitos desses grupos
que supostamente a tomam desde um modo milenar, quanto entre os Guarani, que são acusados de estarem, digamos, inovando demais. Todos. Bom, a segunda questão, sobre as línguas. As línguas as línguas, digamos, de empréstimo que se usam nessas cantorias. Bom, a princípio, pensa que todos esses povos dos quais eu falei são povos que pertencem a troncos linguísticos muito diferentes. Aí, Pano, Aruan, Aruac, Tacana, enfim, um monte. São línguas que se parecem entre si, como se parecem o português, o russo, o árabe, o húngaro e o swahili. Né? São línguas realmente muito distantes e por isso aí, quando eu falei da ayahuasca como tradutora, é interessante ver como todos eles, apesar dessa diferença linguística, em parte, digamos, cultural, mitológica, eles compartilham, por exemplo, a mitologia que trata da ayahuasca é muito parecida de um grupo ao outro. Né? Aí essas línguas, por exemplo, os panos, os Yaminawa, eu sei que eles cantavam muitas canções, gostavam de pegar canções da ayahuasca culina, os culina, que falam uma língua aruana. E também acho que alguma canamari, mas sobretudo as culina. Tem uma coisa interessante, por exemplo, os Shipibo cantam cantos em ayahuasca que são cantos em quichua macarrônico. Não é quichua, é como se a gente cantasse, sei lá, uma coisa que parece latim, mas não é latim. Né? Que soa a latim, que simplesmente a gente chama isso aqui de otelium e isso aqui de canetum, e então isso aí já virou latim. Pois os Shipibo fazem algo parecido com o Quichua. E finalmente, uma coisa que é muito interessante, os próprios Yaminawa, eles usam as canções da ayahuasca, isso é um aspecto enormemente interessante da questão. As canções da ayahuasca estão cantadas, fora essas que estão cantadas em línguas exóticas, né? Mas as canções que eles cantam estão na língua deles, mas usadas de um modo que ninguém entende. Mais ou menos como se fosse um texto, sei lá, de Derrida, por exemplo. Pode estar em português, mas você lê e você não entende. Então é um modo de tratar a língua. Né? Eu não tenho aqui alguma, mas seria muito interessante ver amostras dessa poesia, que aliás é uma poesia de uma qualidade realmente surpreendente, né? Que lembra, às vezes me lembra aqueles poemas cultos japoneses, não lembro agora, aqueles que me lembra determinadas poesias minimalistas, e que constantemente está evocando detalhes quase infinitesimais que existem nas folhas, na pele dos animais. Então as pessoas falam disso aí, podem traduzir palavra por palavra, mas não sabem o que significa no seu conjunto. Então, por definição, já aprender a tomar ayahuasca significa aprender a entender esse modo de poesia. Bom, a terceira questão que se me colocou era sobre as variedades de... A região onde se apresenta as duas plantas. Isso não saberia te dizer, primeiro porque não careço de qualquer competência em questão de botânica, e porque no Acre faz já bastante tempo a botânica é um assunto, digamos, explosivo. Então é quase bom nem olhar muito para as plantas para não virar suspeito de qualquer tráfico indevido. Eu só te diria o seguinte, no caso eu lembro, por exemplo, que os Yaminawa tinham muitos problemas para conseguir ayahuasca. Eles nunca cultivavam, eles sempre a procuravam muito no fundo da floresta, às vezes tinham problemas para preparar
bebida porque eles não encontravam concretamente o sintoma. Mas seguramente na América do Sul. Local de... Ah, você está falando nesses termos. Não sei te dizer realmente. Vai falar de novo. Bom, eu teria que deixar a palavra, provavelmente outras pessoas aqui na mesa sabem muito mais dessa questão. A princípio eu tendo a imaginar que sim, né? Mas imagino que não deve ser difícil encontrar surpresas nessa área. A Isabel teve que sair, mas a gente combinou que cada um poderia falar mais alguma palavra final, se desejasse, então eu gostaria de falar da minha parte que as perguntas, é que o problema é que já são 8h30, mas tudo bem, se você tiver uma pergunta, rapidinho, vem até aqui, por favor. Tá bom. Vai um pouco de vocês, a gente gosta de falar desses assuntos, mas já é 8h30. Eu queria perguntar mais para vocês mesmo, na bibliografia que vocês acharam, que interessa um pouco a minha pesquisa. E eu estou indo agora fazer o doutorado em semiótica, então, qual é a pergunta? Se tem alguém pesquisando, dentro do que vocês encontraram, especificamente sobre a construção do sentido através da ayahuasca, como que surgem novos signos, como os significados mudam através, ou seja, a percepção, né, uma expansão da percepção, trazendo novos significados. Isso geraria novos tipos de conhecimento. Aí tá, essa é a primeira coisa. A segunda dentro dessa mudança na ciência, né, que a interdisciplinaridade, com tudo isso acontecendo, pesquisas dentro, neuropesquisas, integrando isso com religião, integrando isso com psicologia. Agora também a gente passa por um paradigma da complexidade, que aí já complica mais ainda as coisas, né? Tem alguém trabalhando com isso dentro da perspectiva da complexidade, física quântica, né? É isso. Da ayahuasca, eu acho que a gente pode dizer que teve várias coisas. Então, primeiro todo esse grande boom de pesquisadores trabalhando sobre esse tema em várias áreas que sim contribuem para que isso adquira uma legitimidade, primeiro no Brasil e posteriormente no exterior. A gente vê vários países que já têm uma legitimidade, outros que ainda estão na tentativa de conseguir. Mas também eu acho que é importante você não subestimar o papel da articulação dos próprios grupos religiosos, que são grupos bem, assim, em maior ou menor nível, coesos e organizados, que se articulam e formam alianças. Então, eu acho que isso também contribuiu muito, né? Porque no caso, por exemplo, que você mencionou, não tem, acho, nenhum grupo tão organizado ou tão visível ou tão... Então, eu acho que a diferença talvez esteja aí, né? Que você tem grupos bem grandes que estão se expandindo pelo mundo inteiro e reivindicando também. Então, essas duas coisas aparecem pesando para que, no fim, você realmente consiga uma legitimidade, uma legalidade, né? Agora, a questão sobre daí uso ritual e religioso versus profano já dá pano assim, para muita discussão, né? Mas, em bem resumo, assim, a gente acha que é uma dicotomia que não é interessante manter, assim, sabe? Até porque até o núcleo de pesquisa do qual a gente faz parte, principalmente a gente é contra o proibicionismo em geral, esse discurso proibicionista do Estado, assim, né? Eu acho que essa questão da cannabis é interessante você pensar o campo de estudos da ayahuasca, que tem uma das vertentes, o Ceflures usou a Santa Maria, o cannabis, durante muitos anos, agora oficialmente baniu, e assim, algumas pessoas eventualmente continuam usando por conta própria, e é o grupo mais assim, odiado e estigmatizado no campo. Então, assim, os outros grupos usam a ayahuasca, que é uma substância que no imaginário como um alucinógeno poderoso,
poderoso, mas não consideram uma droga, consideram um sacramento religioso e consideram o uso da cannabis uma droga bastante negativa. Por que esses grupos conseguiram legitimar o uso da ayahuasca e os ceflures não conseguiram legitimar o uso da cannabis? Bom, isso é uma longa discussão, mas a gente tem que lembrar também que a cannabis é uma planta super estigmatizada que sofreu um processo sistemático de perseguição e de demonização por vários setores da sociedade, né? Nos Estados Unidos, quando foi proibida, toda a década de 30. Então, de uma certa maneira, é mais fácil você pegar uma substância que está ligada ao imaginário indígena, da floresta, de cura, e tornar isso um sacramento religioso que o Ocidente suporta e tolera, do que você pegar uma planta que, por um lado, é associada ao mexicano, por outro a negro, porque a história da cannabis no Brasil é a história a perseguição ao uso da cannabis é uma perseguição de origem étnica. A cannabis é associada com a marginalidade negra, né, com as raças inferiores, ou então com a sua modalidade mexicana. E é uma planta que também está associada à contracultura, que tem toda uma estigmatização, e você fazer um discurso de construção religiosa, a sociedade tem muito mais resistência, vai dizer, isso aí é fachada de um bando de loucão para ficar fumando maconha. Ao mesmo tempo que a sociedade mais ampla fala isso da ayahuasca também. Não, isso daí vocês ficam cantando lá, mas eles querem ficar tomando aquele alucinógeno. Então, não é que qualquer substância tenha a mesma sorte. E isso está ligado a várias coisas, mas eu acho que não está ligado a uma legitimidade em si. Eu acho que é um processo histórico. E eu sou uma militante antiproibicionista. Eu defendo uma ampla legalização, uma revisão de toda a legislação do uso de drogas. Eu acho que essa liberdade religiosa, ela é provisória. A gente tem que pensar uma liberdade de consciência, uma liberdade de se autoprogramar quimicamente, uma liberdade de ingerência sobre o próprio corpo. Então, se eu sou ateu, eu não posso consumir uma substância. Se eu quero usar uma substância para fins artísticos, lúdicos, para sexo, para sociabilidade, para transmissão de, enfim, relações de conhecimento que não são religiosas, então eu não posso. Isso cai em mil questões semânticas que tem a ver com todo o monopólio da medicina sobre o corpo, que resultou nessa coisa do CONAD, que eles falam, pode uso religioso da ayahuasca, mas não pode uso terapêutico. Então, se eu falo assim, a ayahuasca me curou, eu sou um charlatão que estou exercendo ilegalmente o código médico, invadindo uma seara, fazendo propaganda, promessa de cura milagrosa. Se eu falo, Jesus me curou no ritual com ayahuasca, então eu estou defendendo minha fé religiosa, né? Todas essas categorias são muito fluidas. O que é cura, o que é religião, o que é terapia, onde acaba uma, onde começa a outra. Eu gosto de pensar nessas religiões não só como uso religioso. Eu acho bonita a ideia de um uso recreativo, assim. Você pensar o Daime como uma festa sagrada, uma celebração. É uma festa, é uma dança, é uma brincadeira. As entidades estão brincando no salão. Eu acho que a gente devia expandir essa noção de religião, né, para uma coisa mais ampla. O que é religião, o que é profano, o que é sagrado. E, enfim, eu sou militante mesmo, acho que a gente tem que levantar essa bandeira. E é importante que a gente tenha coragem, mesmo que isso cause estigma, essa é a minha posição pessoal. Sobre complexidade, não conheço nenhum assunto, ou assim, nenhum tema específico. Sobre a ideia de sentido, eu acho que depois a gente pode continuar conversando, mas de uma certa maneira todas as pesquisas antropológicas falam dessa construção de sentido, de busca enfim, de criar uma explicação de mundo, etc. Sobre os grupos novos, eu acho que também é um outro fenômeno que merece atenção, que também colidiu um pouco com essa ideia do uso ritual e religioso, porque se pode uso ritual e religioso, então a pergunta que se coloca em seguida é o que é religião, o que é ritual. E quem que é o juiz com o apito, né, o xerife, para dizer, não, isso é religião, isso não é religião, é o Estado, cabe ao Estado dizer, cabe a um grupo do Daime dizer que o outro não é religião e que ele é religião, né? Então, como que você define religião e ritual? E religiões que são extremamente recentes, que começaram algumas aí, a gente conhece pessoas que estão ligadas à origem dessas religiões. Então, se eu começar uma religião agora, daqui a 40 anos, eu posso me tornar uma religião com 15 mil. Não acho que eu tenha essa capacidade, mas metaforicamente falando. Posso vir a ser um fenômeno que emplaca essa ideia da construção da tradição, que o Oscar estava falando, que a Isabel estava falando. Esses grupos, eles estão nessa seara, estão nessa ambiguidade.
os novos grupos urbanos, eles, por um lado, eles têm uma ambiguidade, eles falam, nós não somos religiões, como o Daime e a Barquinha UDV, mas nós somos novos grupos urbanos, eles mantêm uma relação de ambiguidade. Esse é um pouco o tema desse livro aqui, que é o uso ritual, a reinvenção do uso da ayahuasca nos centros urbanos, que é o meu livro, a tese de mestrado, que eu estudei assim, todos esses Daime hindu, Daime terapia, Daime morador de rua, Daime dança, Daime música, Daime pintura, Daime e vários tipos de manifestação New Age, orientalistas. E o que eu notei é isso, por um lado as pessoas querem ter uma legitimidade, né? Nós estamos fazendo uma coisa que começou com os índios, que tem a origem do mestre Ineu, mestre Gabriel, e chegamos até aqui. Então, ninguém quer largar essa carona dessa legitimidade milenar. Mas, por outro lado, também tem um discurso de autoafirmação de dizer, não, lá eles perverteram, estragaram, deturparam, e aqui a gente está fazendo uma coisa mais legal, e aqui a gente tem a nossa contribuição, e a gente se destaca por isso, isso e aquilo. Mas, ao rejeitar os modelos que já emplacaram como sendo tradicionais aqui, que é o Daime, o Barquinho e o DV, eles ficam com um problema também de não serem equiparados a um uso recreativo de drogas. Tem uma tensão e uma necessidade de criar rituais, liturgias, discursos que legitimem esse uso religioso. E é um processo delicado, que está em curso. E quando o CONAD coloca 2 cadeiras para outros grupos, porque o CONAD chamou os grupos para conversar. Então pegou um para a linha do mestre Ineu, mestre Daniel, padrinho Sebastião, mestre Gabriel e 2 outros. Quando o CONAD coloca 2 outros, o que o CONAD está fazendo? Ele está dizendo, nós reconhecemos que existem outros grupos que também são religiosos e rituais. Então, o processo ainda é, pode religião, pode ritual, não pode terapia, não pode comércio, não pode workshop. Só que você alarga as fronteiras do que entra dentro disso. Então, agora pegou carona dentro disso outros. Então, você de uma certa noção, de uma noção ampliada. O relatório fala em comunidades amazônicas e urbanas usuárias da ayahuasca. Então, uma ideia de uma tradição ampliada, mas você continua criando limites, oposições. Então, agora os vilões do momento é os workshops, as terapias. Mas as pessoas já estão aceitando mais esses outros grupos neo. Não estão sendo, quando eu comecei a minha pesquisa, esses neo eram muito discriminados. Agora eles já estão mais... e é um processo fluido, porque outra coisa que está acontecendo agora é essa história dos índios dando ayahuasca para branco nas cidades, né? Também é uma coisa que funde um pouco todo esse imaginário nosso, do que é tradição, o que não é tradição. Porque aqui no Brasil, o Daime e a Barquinho DV, eles conseguiram ganhar uma legitimidade de uso tradicional. Embora eles sejam muito recentes e sincréticos em processos de cristianização da ayahuasca, eles são representados no imaginário coletivo como o uso tradicional da ayahuasca no Brasil. Aí, porque você tem uma invisibilidade dos índios, que não estão reivindicando nenhuma ancestralidade histórica. De repente, você começa a ter índio falando, não, nós somos os verdadeiros usuários tradicionais. E vocês pegaram a nossa ayahuasca e colonizaram a gente. E eu já comecei a ver alguns discursos assim surgindo. Então, eu acho que isso... São 2 coisas novas que estão acontecendo que eu acho que vai bagunçar. Uma é isso dos índios, e a outra são esses estrangeiros que estão fazendo workshop, né? Para estrangeiro, antropólogo, psicólogo, que estão recebendo estrangeiros no Brasil e fazem uma coisa que é um pouco ciência, um pouco ritual, um pouco terapia. Como é que você classifica isso? Você diz, não, isso é o uso científico da ayahuasca. Não, científico a gente está tentando fazer aqui, dentro da faculdade, ninguém está tomando ayahuasca aqui. Vamos fazer workshops pagos. Como que o Estado vai lidar com isso? Onde você classifica isso com a ideia de tradição? Né? Mas, enfim, me estendi. E estudos interdisciplinares, acho uma excelente pergunta, não tenho muita resposta. No nosso livro, que vai ser lançado em breve, a gente tentou fazer um pouco uma reflexão sobre isso. Eu recomendo a leitura. E, por fim, eu queria fazer um agradecimento também ao Alberto, que eu acho que ele, paradoxalmente, realmente incentivou o nascimento desse livro, porque a gente tinha convidado ele para fazer um prefácio, e ele falou, não, acho que... Porque essa é uma publicação aqui num folheto da universidade. E ele falou, não, eu não acho que tem que fazer um prefácio para esse folheto, né, não cabe muito. A gente não entendeu muito a posição, ficou meio assim, poxa, que pena, tal, e desistimos. E depois, mais para frente, a gente...